como diz o Neymar, que Deus nos ajude e nos proteja. Vamos lá. Jornalista, comentarista do DAZN e também do Live FC, ex-esporte interativo, 7 anos por lá, muito conhecido. Já foi até apresentador de alguns quadros de esporte interativo mesmo. É neto de narrador. Ele não dorme, né? E ainda, além de tudo, de quebra, ainda tem podcast. Ele faz tudo. Hoje, o primeiro entrevistado. Muita honra, muito feliz de ter você com a gente, Fernando Campos. Com essa apresentação aí, eu fico até nervoso aqui. Muito obrigado aí pelo convite, pelo carinho. Parabéns pelo projeto de vocês, um projeto novo. Já gosto muito do nome, Geração 8-7, é uma geração que está chegando com tudo, com muito conteúdo. Para mudar até um pouco a qualidade da análise do futebol, que é muito necessário nesse momento. Eu acho que com a crise que a gente vê no mercado, né, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Grande abraço aí também para o Rafinha, para o Caio, para todo mundo que vai participar dessa conversa. E vamos para cima. Posse de bola, toque me voe e vamos falar um pouco sobre carreira, sobre jornalismo, sobre futebol. Obrigado e sucesso para vocês. Obrigado. E aí, Rafinha, como tá se sentindo hoje? Me sentindo muito feliz, me sentindo um cara realizado. Mais uma vez, obrigado, Fernando, por aceitar participar com a gente. É uma honra ter sua presença aqui, participando com a gente. Bora pra cima que tem bastante assunto bacana. E aí, Caio? Boa noite, né, pessoal? Boa noite, Fernando. É muito gratificante ter alguém como você aqui no Geração 8-7. É um passo muito importante que a gente está dando. E é isso, vamos falar muita coisa hoje. Vou estar deixando na descrição aqui o link do podcast Tempo da Bola, do Fernando Campos, e as redes sociais dele também. Esqueci de falar, também é colunista do Bola VIP. Se eu esqueci antes, tá falado agora. Então, você acompanha o cara aonde tiver, em várias redes sociais. Vamos que vamos. Bom, Fernando, você trabalhou também em web rádio, trabalhou em esporte interativo, transmissão de TV, trabalhando no DAZN, que é uma plataforma de streaming. Na TV você aparecia, no DAZN, as transmissões não aparece, a voz, o que é mais parecido com o rádio. Queria saber se tem alguma diferença, qual você gosta mais, o que te atrai mais. Então, tem uma diferença clara, assim, né? Na época de web rádio eu estava começando a carreira, foi minha primeira oportunidade, né? E você tem que falar dos lances de uma maneira diferente, né? Você tem que meio que ilustrar o lance, né? O imaginário do torcedor, do ouvinte. Então é um pouco diferente. Você tem que falar que o jogador vinha pelo lado direito do campo, né? Aquele estilo rádio que vocês conhecem muito bem. Gosto muito, acho que foi muito importante. Eu acho que rádio dá uma experiência que vai ser sempre gratificante, que vai acrescentar muito em qualquer profissional, porque você está falando por muito tempo, você aprende a improvisar, você aprende a ficar muito tempo no ar, né? Às vezes cai alguma coisa, cai um sinal e você está ali tendo que manter uma transmissão, é sempre muito importante. Na TV é um pouco diferente e eu senti um pouco no meu início, nas primeiras transmissões que eu tive lá no Esporte Interativo, na TV, eu recebi um feedback até muito importante do Luiz Felipe Prota. O Luiz Felipe Prota era um dos narradores do Esporte Interativo, hoje ele está até no canal Combate, né, faz muito MMA, e eu fazendo um jogo com ele, ele me deu esse feedback de que eu teria que, na análise, né, como comentarista, não era só falar que o jogador vinha pelo lado direito, deu um excelente passe e veio para uma finalização linda para marcar. Eu teria que falar o porquê que aquele lance aconteceu. Eu lembro disso, que foi assim, um feedback muito importante para mim, porque eu acho que foi meio que o estalo de tudo bem, eu gosto de futebol, eu tô vendo futebol, mas eu tenho que mostrar para o público um algo a mais. Por que aquilo está acontecendo? Então aquilo foi meio que um estalo para a gente tentar aprofundar mais no jogo, né? Na questão do conteúdo, até estudar mais. Foi um grande aprendizado para mim lá no Esporte Interativo. E é muito mais dinâmico, né? Quando você tem o apoio da imagem. Né? Com certeza enriquece mais qualquer tipo de transmissão. A principal diferença, eu acho que assim, do streaming, né? Tá muito ainda na aceitação, cara, das pessoas, porque você rompe uma questão cultural, né? Principalmente o brasileiro, ele tá acostumado a ligar a TV e ver o time dele jogando. Então você tem essa diferença, né, da questão do streaming, e você também não tem o apoio da imagem, como por exemplo em algum programa ou em alguma transmissão, como no Esporte Interativo, que a gente tinha o pré-jogo, então você estava mais em evidência, né? É meio que assim um desafio para quem não me conhece, tentar ficar
ali comigo e passar a conhecer a minha voz, o meu trabalho, né? A forma como eu comento. Então tem um pouco dessa questão, é um desafio e eu acho que é algo que o público tem que ficar atento, porque é o futuro, né? Pegando o gancho aí dessa diferença entre as transmissões, né? Eu queria perguntar como você se sentiu na sua primeira transmissão ao vivo, se você ficou muito nervoso, se estava mais tranquilo, se sentiu preparado. Eu acredito que dá aquele friozinho na barriga. Como você se sentiu na sua primeira transmissão ao vivo? Ah, cara, até hoje eu fico assim, é normal ter o frio na barriga, né? É óbvio que hoje eu tenho mais experiência, não fico me tremendo, né? Não fico com tanto medo, mas eu lembro que a minha primeira transmissão, cara, foi no esporte interativo de TV, né? Que eu acho que você está perguntando. Ela foi numa Copa Coca-Cola, que era um campeonato de jovens, né? Que estavam tentando ainda virarem jogadores profissionais. Aí eu estava na redação, na época eu trabalhava com outra função, já tinha lá um trabalho no esporte interativo numa web rádio, né, um projeto de web rádio que existia lá, eu fazia isso com o Otávio Neto, o Otávio era o narrador, eu era o comentarista, e aí o gestor do elenco falou, pintou uma oportunidade aí, te gosta do seu trabalho, na época eu tinha 23 anos, eu acho, e aí, se você quiser, você tá afim de comentar, né, um jogo aí de Copa Coca-Cola, né, da garotada, eu falei, claro, pô, claro. Na hora eu falei, claro, isso quem me ensinou, assim, acho que é até legal para quem tá vendo, assim, não fique com medo, se você tem uma oportunidade, pegue qualquer tipo de oportunidade. Ainda mais quando quando se trata do nosso meio, que é um meio muito concorrido, com muita vaidade, é um meio complicado. Então, se vem a oportunidade, pega. Quem me ensinou isso foi o Edson Mauro, que é um narrador muito conhecido de rádio, né, no Brasil. E aí eu fiquei bem nervoso, cara. Eu lembro que eu fiquei nervoso, fiquei ansioso, não dormi antes. Porque tem aquela pressão, né, de fazer um bom trabalho, assim, você está recebendo a oportunidade, você quer mostrar um bom trabalho para falar, eu tô aqui, se vocês precisarem de mim, vocês sabem que eu tô aqui. E eu lembro que eu fiquei nervoso, mas assim, quando começou a transmissão, eu me soltei. Na época eles tiveram um cuidado muito grande comigo, assim, de conversa, né, que é natural, como por exemplo tem no futebol, um jovem jogador que vai estrear, você vai ter a conversa com o treinador, o que você deve fazer dessa forma. No esporte interativo você tem um estilo mais descontraído, né? Um estilo mais dinâmico, um estilo de muita interação. Eu acho que até pela pergunta do Yuri, eu não sinto muita dificuldade hoje em fazer o DAZN, porque eu acho que o esporte interativo é uma grande escola que sempre teve essa visão mais moderna, né? Essa visão de colocar o torcedor dentro da transmissão, isso tudo foi importante. Eu lembro que eu fiquei nervoso, é natural que a pessoa fique nervosa, mas quando começou... eu me soltei e aí acho que deu certo. Fernando, falando um pouco mais do futebol, o que fez você escolher trabalhar com o futebol? Cara, desde a época de colégio, assim, eu sempre fui muito obcecado por futebol, né? Apaixonado de jogar futebol, só queria saber de futebol, tinha sempre aquele amor pelo esporte, né? E aí os meus professores na época eles falavam, cara, você não vai ter futuro em outra profissão, você só vai poder trabalhar com futebol, só vai poder trabalhar com jornalismo na parte esporte. E era de fato o que eu queria, assim, sabe? Desde pequeno eu sempre quis trabalhar com futebol, óbvio que todo mundo aqui que é apaixonado por futebol teve o sonho um dia de ser um jogador, né? Não deu certo, mas tirando esse sonho, eu via que não ia dar certo. Eu sempre tive esse objetivo de trabalhar com a área de esportes, com futebol, de cobrir, porque eu sempre olhei grandes profissionais e gostei de falar de futebol. Eu sempre gostei desse diálogo de futebol, de aprender sobre, entende? Então foi meio que a única opção que eu tive e decidi seguir. Entrei no jornalismo, né? Cursei jornalismo na PUC e a minha carreira começou. Mas assim, eu acho isso um pouco até diferente, é legal a gente falar, né? A gente tem uma geração hoje que às vezes fica muito na dúvida do que deseja fazer no futuro, né? E às vezes eu até converso isso com algumas pessoas, eu sempre tive essa alternativa, assim, né? Essa sempre foi minha única opção. É algo até que eu tenho que trabalhar se alguma coisa acontecer, porque eu vou ter que desenvolver um outro lado que eu não conheço ainda. Eu me conheço como jornalista na área de esporte, comentarista e companhia. Ô, Fernando, uma referência que você tem na velha guarda e uma referência que você tem atualmente. Só uma? O que você quiser. Se quiser mandar vários, pode mandar. Beleza. Não, é porque eu tenho muitas referências, cara.
O Lédio Carmona é uma grande referência para mim. Eu tive o prazer de conhecer o Lédio Carmona hoje, principalmente depois que eu saí no Esporte Interativo. Foi um cara muito legal comigo, que, assim, me emocionei até de saber que ele me assistia, que ele gosta do meu trabalho. E sempre foi uma referência. Eu lembro de vê-lo no Sport TV e falar, pô, eu quero ser que nem esse cara, sabe? Sabe aquele... Sim. Quero trabalhar igual ao Lédio Carmona. PVC, né? O próprio Mauro Betting, que eu dividi programa com ele, trabalhei com ele, assim, quando tá entrando assim na redação, você fala assim, caraca, o que eu tô fazendo aqui, né? E o Mauro César também, é um cara que bota sempre o dedo na ferida. Eu tenho muitas pessoas ali que eu admiro bastante. Vou ficar só nesse conjunto de comentaristas, né? Uhum. Mas eu acho que seriam esses grandes nomes aí. Não vou colocar o Calçade aí como um cara da geração mais antiga, porque não é tão experiente assim, né? Não é tão velho assim. Mas é um cara que eu admiro muito também. Cara, na nova geração, acho que Rafael Oliveira foi um cara que, quando eu entrei no Esporte Interativo, ele estava saindo, né? E hoje ele está no DAZN, no projeto comigo. Fenômeno. Um cara que respeita o jogo, muito conteúdo. Acho que ele é um exemplo para todo mundo. Fiquei muito feliz quando eu tive a oportunidade de trabalhar na mesma empresa que ele, né? 2 vezes, só que a gente ainda não se encontrou. Assim, a gente não conseguiu trabalhar mesmo assim em programa e tal, é até uma vontade que eu tenho. E no DAZN a gente está no mesmo projeto, só que eu nunca viajei com ele para fazer jogo, então o nosso contato vai muito em rede social, né? Vira e mexe eu converso com ele, é um cara que eu aprendo muito. Eu gosto muito também do Rafael Rezende. Eu acho que o Rafael Rezende no Sport TV é um cara também que respeita muito o jogo, que está tentando mudar um pouco aí a cara da nossa imprensa, e é necessário um cara com tanto conteúdo como o Rafael Rezende e o Rafael Oliveira. São 2 espelhos para mim. Fernando, como você falou, seu sonho desde mais jovem, né? Trabalhar como comentarista, trabalhar com esporte, futebol. Mas eu gostaria de saber, assim, você imaginava que você iria conseguir chegar aonde chegou hoje? Tem outras metas mais altas? Porque, assim, como você disse, você foi atrás, estudou, fez faculdade na PUC. Eu acredito que para nossa geração, assim, que é mais jovem, o pessoal acha que fica muito distante, sabe? Tipo, isso não é para mim, pessoal da TV, acho que eu nunca vou chegar lá. Você sempre sonhou isso? Sempre sonhei, não imaginava que com a minha idade eu teria feito tanta coisa já, não posso mentir. Acho que eu seria injusto e soberbo, nunca ia imaginar. Fico muito feliz com tudo que eu já fiz, já passei por muita coisa, né, momentos difíceis, como quando eu saí do Esporte Interativo, porque era um lugar que eu me sentia em casa, era um lugar que eu cresci, era um lugar que eu aprendi muito, que tinha amigos e que eu tinha ali um projeto, né, profissional. E aconteceu da noite pro dia. Mas eu não imaginava, cara, assim, em alguns momentos até na faculdade eu ficava um pouco inseguro do que ia acontecer, porque é um mercado complicado, né? E o recado que eu posso passar, cara, para quem tá numa situação igual assim, é acreditar. Acreditar, trabalhar, se capacitar, se puder fazer cursos. É muito legal que vocês estão fazendo, esse projeto que vocês estão fazendo, de já estar na rede social, né, nas mídias, é o futuro. Assim, vocês estão mostrando o trabalho de vocês aqui, vocês estão ganhando casca, vocês estão ganhando experiência. Então, isso tudo faz parte do mercado atual. Mas eu fico muito feliz, assim, cara, com 30 anos já. Não sei, se a gente for fazer uma reflexão, assim, o Rafael Oliveira é um cara até mais velho que eu, o Rafael Rezende também. E com 30 anos eu já tive a oportunidade de fazer muita coisa. Mas o recado que eu passo pra galera é assim, acredite, é difícil, corram atrás. Se a oportunidade chegar, pega. Porque às vezes naquela oportunidade que você pensa que não tem ninguém te vendo, tem alguém te vendo. E aí você acaba subindo um degrau. Fernando, eu gostaria de saber um jogador que você admirava, que você gostava durante sua infância e sua adolescência, na sua época de escola. Na época de escola, eu acho que vai ser o mesmo jogador que a maioria, cara. Eu sempre gostei muito de futebol, né? Eu tenho, assim, muitos ídolos, né? Sim. Mas o Ronaldinho Gaúcho, cara, eu peguei o Ronaldinho Gaúcho na época do Barcelona, né? Aquela época que acho que passava na Band na época, né? Isso. Era até o Neto nos comentários, né? Bem engraçado, né, na época. E o Ronaldinho Gaúcho, assim, eu acho que eu já amava futebol, mas o que ele fazia foi o cara que me deu o estalo. Meu Deus do céu, assim, é isso mesmo. Fora eu tenho que trabalhar série, com né? isso, eu tenho que fazer cobertura de eventos desse porte. Era fora de série porque ele entregava, além do gol, da assistência, né? Ele era um showman.
era como se você comprasse um produto e esperasse sempre o show, né? Esperasse sempre uma magia diferente. E isso sempre vai mexer com o imaginário de uma criança, de um adolescente, porque é o cara que você vai jogar bola no dia seguinte, você vai tentar fazer um lance igual, quase sempre você não vai conseguir, mas ele transcende um pouco, né, o jogo. Com certeza o Ronaldinho Gaúcho. Na minha infância, né? Depois, se vocês quiserem, pode falar do Messi, que pra mim o Messi supera todo mundo. Rafael, preta pergunta já. Mas eu acho que tem essa pergunta. Matou minha pergunta. Pode perguntar. Eu gosto, perguntando o Messi, eu falo até amanhã, se quiser. Não tem como falar de Messi e Cristiano Ronaldo hoje em dia, né? Eles estão em outra prateleira do futebol, eles estão numa hegemonia aí por mais de 10 anos. Eu iria perguntar, né? Se você tivesse que escolher para jogar no seu time, lado a lado, seria Messi ou Cristiano Ronaldo? O Messi. Eu sou muito fã dos dois. Eu acho que o Cristiano Ronaldo é fantástico. Ele é um dos melhores jogadores, né, de todos os tempos. Acho até que ele é maior que o Messi por conta dos títulos em ligas diferentes, por conta do título na seleção portuguesa, as marcas dele em Liga dos Campeões, no Real Madrid. Se a gente for para essa discussão um pouco mais polêmica, essa vai ser minha opinião. Mas o Messi, ele representa o jogo. Ele domina o jogo. Ele é um gênio. Ele é um camisa 10 que tem números de um camisa 9. Ele tem o drible, ele tem a capacidade de gerar jogo, de construir, de dar assistência, ele faz tudo, né? E a forma como ele joga também, aquela condução extraterrestre, né, com a bola rente ao pé, assim, disparado o melhor jogador que eu já vi. E eu acho que, assim, para você começar um time, como a pergunta é com quem eu gostaria de jogar ao lado, falando de campo e bola, você tendo o Messi, eu acho que o seu time está mais próximo de um ajuste, apesar do que a gente está vendo no Barcelona, do que o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo, ele é mais definidor, é um cara que tritura mesmo, né? Muito completo na finalização. É uma máquina, uma besta enjaulada, como tem gente que gosta de falar. Mas o Messi é o jogo, né? O Messi é o gênio. Fernando Campos, eu gostaria de saber, assim, em questão de jogo, qual estilo de jogo te atrai mais? É o do Klopp ou do Guardiola? Cara, essa pergunta é boa, essa pergunta é difícil, hein? Isso. Cara, eu gosto muito do estilo do Klopp. Assim, se você me perguntar quem eu acho mais um treinador melhor, eu acho o Guardiola. Acho que o Guardiola é revolucionário, né? Ele é um dos maiores de todos os tempos, se não é o maior. Aí vai para uma discussão mais ampla. Mas eu gosto muito desse estilo do Klopp e ele é meio que um tormento do Guardiola, né? Aí o grande nível, né, do Guardiola. Porque o Klopp, cara, ele tem a posse de bola, ele tem um time que gosta de propor, que tem os conceitos e o repertório para envolver com posse de bola. Ele tem um time também que é muito direto, que não precisa ser direto. A bola passa muito rápido no meio campo e atropela. Ele tem uma intensidade absurda de pressionar, de sufocar o adversário, né? De não deixar o adversário construir. É desesperador. O adversário tá com a bola, ele vem te pressionando, cerca, perde, pressiona, retoma e atropela. Então é muito completo, assim. É um cara que tá ainda abaixo do Guardiola, mas eu gosto muito do estilo de jogo dele por conta desse repertório, da forma como ele consegue gerir o grupo e da organização que ele faz. E também, se a gente for analisar, só para finalizar o comentário, que eu falo muito, vocês estão vendo? Que isso? É bom. Ele desenvolve muito bem os jogadores, né? Se a gente for analisar o Liverpool campeão, quase todo mundo ali foi para outro nível. Ninguém era uma grande estrela. O Salah, quando chegou no Liverpool, não era uma estrela. Pelo contrário, um jogador que oscilava muito ainda. Firmino melhorou, o Mané explodiu, o Henderson virou o meio-campista completo que a gente viu. 2 laterais espetaculares, né, que hoje, para muitos, são os melhores do planeta. Apesar do Alphonso Davies ali estar voando na lateral esquerda, tá jogando mais até que o Robertson nessa temporada. O Van Dijk virou, para muitos, o maior zagueiro do mundo. Então, assim, eu fico com o Klopp nessa questão do estilo. Se fosse pela questão do estilo, eu gosto do Klopp. Fernando, você tem um desejo, algum sonho, ou sonho no caso, né, de transmitir alguma competição que falta? Você já transmitiu tantas competições. Tem alguma que ainda falta assim, ó, dar o check? Tem. A principal é a Copa do Mundo, né? Acho que é o sonho de todo mundo que trabalha com isso. Espero que eu consiga, algum dia na minha carreira, comentar um jogo de Copa do Mundo. Eu já fiz cobertura na época do esporte interativo, né? De Copa, mas em programa, né? Diferente. Até um pouco antes do final do esporte interativo foi meio que a cobertura da Copa de 2018. Só que seria, assim, comentar um jogo de Copa do Mundo é um objetivo. Para não responder só isso, La Liga é um campeonato que eu gostaria de trabalhar. Tudo, né? Bundesliga,
os campeonatos aqui do Brasil também, eu acho bem importante até para se estabelecer e se consolidar no mercado, né? Quando você fala pro time do cara do coração e ele começa a acompanhar mais seu trabalho, é óbvio que você é olhado de outra forma. Copa do Mundo e o que vier a gente pega, né? Eu já fiz até campeonato piauiense. Falando do futebol nacional agora, ô Fernando, a gente sabe que o nosso calendário, o calendário do futebol brasileiro, é um calendário bem apertado, né? Muito. E questão do estadual, você acha que você é a favor ou contra, assim, o estadual? Vamos supor que de uma hora para outra não tem mais estadual, entendeu? Sim. Beneficiaria algumas equipes, como as equipes grandes, que tem Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro, Sul-Americana, e por aí vai. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre a questão dos campeonatos regionais. Acho uma ótima pergunta. A minha monografia foi até sobre a questão do calendário, né, na época da faculdade. Acho um grande problema que o futebol brasileiro tem, né? Você fica muito amarrado também por conta dos direitos de televisão. A maioria dos clubes aqui precisam do dinheiro de TV para sobreviver. Senão, vários já teriam fechado as portas por incapacidade ali de gestão. Assim, esportivamente, tá? Eu moro no Rio de Janeiro. O que eu vejo aqui do Campeonato Carioca é assim, um nível muito baixo, uma zona na questão da organização, regulamentos esdrúxulos. Vocês estão vendo aí. Acho que o Brasil inteiro está vendo os absurdos que estão acontecendo. Esportivamente, pensando com a cabeça do futebol de elite, tá? Eu vou tentar pegar as duas óticas. Eu acho que o ideal seria acabar com os estaduais. Porque eu acho que o futebol brasileiro ele precisa se espelhar no calendário europeu. Por conta de questão de data FIFA, né? Porque é um absurdo você perder jogador que está se destacando para a seleção. Isso não acontece em nenhum país sério, isso acaba acontecendo no Brasil. Por conta de janela de transferências, o clube acaba sendo prejudicado porque vende e você não tem um calendário espelhado. Né? E até por conta da qualidade do jogo, porque assim, quarta, domingo é muito complicado. Eu fiz uma análise na época na monografia, assim, um time no Brasil, vou chutar, tá? Tem time no Brasil que se vai à frente nas competições, joga 80 partidas no ano. Aí você vai pegar um time europeu, joga 50. Então assim, não tem como o jogo não cair, porque o jogo hoje é muito físico, você tem muita ocupação de espaço, você acaba estourando o jogador, você acaba perdendo jogadores importantes. Ou seja, você acaba sacrificando o seu conteúdo, entendeu? Verdade. Por essa parte esportiva, eu sou contra os estaduais. Mas, você falou muito bem aí, você tem uma questão também dos clubes pequenos. O futebol, ele gera diversos empregos, uma indústria que gera diversos empregos no país. Sim. E a maioria dos jogadores de futebol não são jogadores de elite, que ganham de 80 mil para cima. Pelo contrário, muita gente sofrendo. Então, se você acaba com o estadual, eu acho que obriga a CBF a pensar em uma fórmula diferente para dar calendário para esses clubes, entendeu? Não é você dizimar todo mundo. Ó, se virem, acabou para vocês. Eu acho que você tem que acabar com o estadual e tentar gerar algum tipo de competição para que forneça um calendário para esses clubes, entende? O caminho, até para a questão do produto, seria espelhar com o que a gente vê no restante do mundo. Bom, já que estamos falando do cenário europeu, com essas novas joias surgindo no futebol, tem muitos jogadores que são promessas, né, que tem um futuro aí brilhante pela frente, e o Messi e o Cristiano Ronaldo, infelizmente, estão acabando, né, tá chegando cada vez mais perto de não termos eles no futebol. Você acha que o Neymar ainda tem condições de ser melhor jogador do mundo? Acho que tem muita gente que dá muita pancada no Neymar até, assim, sem base. Se a gente for olhar na parte técnica, ele tá no top 3 do futebol mundial e, assim, depende muito dele. Ele acabou sendo muito prejudicado nessa temporada. Eu acho que era uma temporada que ele tava com muita chance de ser bola de ouro. Ele teve a lesão, aí voltou jogando muito, como ele sempre jogou. E aí você tem o encerramento da Ligue 1, né, do Campeonato Francês, acho que de maneira até precoce. Agora ele vai ter 2 finais para disputar, 2 Copas, né? A Copa da Liga Francesa e a Copa da França, e vai ter uma Liga dos Campeões. Mesmo assim, é um número de jogos bem abaixo a outros destaques, né? Se ele conseguir, ele deve conseguir o título das 2 Copas, né? É isso que se espera do Paris Saint-Germain. Se ele conseguir ser influente na Liga dos Campeões e conquistar uma Liga dos Campeões, eu acho que ele tem até chance nessa temporada. Mas essa questão da quantidade de jogos, por exemplo, pode ser muito relevante com o Lewandowski, que tem 51 gols na temporada. Com o próprio Messi, vamos ver como é que vai ser no restante da temporada, com o Benzema, o Kevin De Bruyne, que tá jogando a barbaridade, acho que é um grande favorito também. Tá maduro,
se o Neymar estiver bem fisicamente, né, focado, como acho que ele tá, ele é um jogador que domina completamente, é um cracaço, é um cara que já conquistou quase tudo na carreira e se tornou muito mais completo, né? Antes a gente batia muito o Neymar por ele ser muito individualista, por ser muito cai-cai, mas ele hoje é um cara que faz muitos gols, é um camisa 10 também, né? Até no esquema tático ali do PSG, ele cai muito por dentro hoje para ser um maestro. Um jogador que te entrega além, ele te entrega o show. Então isso sempre vai ser relevante. Eu acho que o Neymar... Eu espero que o Neymar, assim, sendo muito sincero, eu espero que o Neymar consiga ser campeão da Copa do Mundo e espero também que ele consiga uma bola de ouro, porque é um dos jogadores mais completos que eu já vi. Acho que a imagem ficou muito arranhada na Copa do Mundo. Ele não estava 100% fisicamente, mas acho que a postura dele, de fato, foi uma postura decepcionante, né? Dentro de campo, às vezes valorizando muito, mas assim, como jogador, eu acho que não dá muito para contestar o Neymar. Ele botou uma Libertadores no bolso com 19 anos. Ele foi o melhor jogador que a gente viu aqui no futebol brasileiro, assim, há muito tempo. O que ele fez no futebol brasileiro foi inacreditável, né, em nível de jogo. E chegou no Barcelona, primeira temporada irregular, normal. Mesmo assim já era uma peça importante. E depois ele explode. Depois ele é campeão de Champions sendo artilheiro. O cara foi artilheiro da maior competição de clubes do planeta. Então ele é o jogador brasileiro com mais gols da história da competição. Como é que chama esse cara de pipoqueiro? Se tem uma coisa que ele não é pipoqueiro. Ele é um cara que já ganhou absolutamente tudo não, mas quase tudo, né? Tá faltando aí uma Copa do Mundo. Fernando, vamos falar agora de seleção brasileira. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre o trabalho do Tite, né, frente à seleção, se você acha que ele tem que ir até 2022 ou se tem outro treinador melhor no momento para substituí-lo. Olha, eu não desisti do Tite. Eu acho que o Tite, quando assumiu a seleção brasileira, ele deu um padrão que a gente não via há muito tempo. Se a gente for analisar o pré-Copa, né, excelente. Porque ele conseguiu encontrar um esquema, ele conseguiu formar uma seleção além do Neymar. A gente não via só o Neymar como a gente enxergava com o Dunga. Era uma Neymar dependência clara, precisava do Neymar para funcionar. Ele colocou o Neymar inserido em um coletivo que funcionava, com o Coutinho bem, com o Gabriel Jesus bem, né, com os laterais muito bem, o meio de campo. Então, assim, o trabalho dele assim, de preparação para a Copa, eu acho que há muito tempo até a gente não viu uma seleção que chegava tão madura. Eu enxergava a seleção brasileira assim, com uma grande chance de ser campeã do mundo. Se a gente for analisar o jogo contra a Bélgica, perdemos, né, primeiro tempo com alguns erros, né, sofremos com a transição rápida lá da Bélgica, né, com os espaços ali nas laterais, né, o Marcelo sofreu muito com o Lukaku, né, que o Roberto Martínez botou ele para... mudou um pouco a movimentação do Lukaku. O que eu tenho de crítica assim, do Tite, eu acho que até a Copa do Mundo o trabalho era muito bom. Só que depois eu acho que o Tite ele perdeu um pouco o feeling que é necessário para um técnico de seleção. Acho que assim, ele estava muito com o feeling do técnico de clube. Então ele acabou insistindo muito em alguns jogadores que não estavam rendendo. A gente vê que ele acaba sofrendo muitas críticas por conta disso, dessa proteção, né? Desse paternalismo com alguns jogadores. O Gabriel Jesus não fez uma boa Copa, foi uma Copa tática. Tudo bem, não fez uma boa Copa. Eu nem acho que o Camisa 9 só tem que fazer gol, não. Eu acho que o Camisa 9 tem que ser importante dentro do coletivo. Só que ele fez uma Copa abaixo e o Roberto Firmino vivia um momento melhor. Né? E alguns outros... algumas insistências com jogadores que não estavam 100% fisicamente, como o Fred... Né, aquela dúvida Marcelo e Felipe Luiz, acho que o Felipe Luiz no jogo contra a Bélgica era o nome correto, então um cara mais equilibrado para segurar. A seleção brasileira na Copa do Mundo ela jogou abaixo, eu acho que ele tem a influência dele. O que me incomoda mais no Tite hoje é o pós-Copa do Mundo. Acho que a seleção está muito mal, está muito engessada, ela perdeu muito da organização, ela não tem um repertório tático, ele tem insistido em alguns jogadores que eu acho que ciclos encerrados, em alguns momentos quando ele chama jogadores mais jovens, como o Vinícius Júnior, né, o Rodrigo, né, alguns jovens jogadores que ele acaba convocando, eu acho que ele demora muito para dar oportunidade para o garoto, porque ele está preocupado em manter o emprego dele, sabe? É ainda Sim, o feeling do treinador de clube, né? Não é o treinador da seleção. Eu acho que hoje a seleção brasileira, a Copa América é importante, mas a seleção brasileira tem que formar um grupo forte pensando em Copa, como a seleção alemã fez e escancarou para o mundo como tem que ser, um trabalho de longo prazo. Acho que nesse momento a seleção não está jogando bem, ele tem a influência dele, por conta das escolhas, ele tem que retomar o que ele fez antes da Copa do Mundo.
que era uma seleção que tinha um futebol agradável e dominante. Fernando, a maioria dos profissionais da área de comunicação, né, eles tendem a não revelar seus clubes de coração, né? Não vou te colocar nessa enrascada, calma. Tem muita gente que sabe, mas eu não falo então, muito, não. Você acha que é bacana ser falado o clube de coração quando você começa nessa profissão? Ou por questões profissionais é melhor ser mantido em segredo? Porque tem comentaristas que são criticados, né, pelo clube que torcem, mas tem outros que têm uma história linda, assim como passou há um tempo atrás a história do Ivan Moré, que ele virou corintiano por causa do pai dele. Os melhores momentos que ele tem de lembrança com o pai dele é no estádio. Então acho isso muito bacana, esses dois lados. O que você acha sobre isso? Acho que depende muito do profissional. Assim, para mim não tem nenhuma diferença o time do jornalista, do comentarista, do narrador. Basta ele ser profissional. Concordo. Ele não ser clubista, né? Ele não ser parcial, tem que ser imparcial. Eu não vejo como um padrão. Todo mundo tem que falar qual time que torce. Acho que vai muito de cada um. Eu não falo muito, assim, eu já falei em algumas oportunidades até, mas eu não falo muito porque a questão tá no outro. Às vezes você tem uma perseguição que acaba te prejudicando. Ainda mais pra mim, assim, que sou jovem, tô no início de uma carreira. Então tem muita gente covarde, tem muita gente que não gosta de você, que quer te prejudicar de alguma forma, que tem inveja. Então, por conta disso, eu não gosto de abrir muito, porque eu acho que ainda tem muita maldade, principalmente nas redes sociais. Mas tudo, Rafinha, tá na qualidade do seu trabalho. Assim, você pode torcer, por exemplo, o Corinthians, vai fazer um trabalho espetacular. Vai ter o profissionalismo para exaltar o Palmeiras quando merecer, né? É um pouco disso, assim. Para mim, não tem nada a ver essa questão do time. Para mim, o que tem que ser avaliado é o trabalho. Por exemplo, eu tenho um time e vivo elogiando o grande rival desse meu time. E às vezes as pessoas que sabem qual é o meu time me cobram. Pô, mas como é que é? Tem que ser profissional, né? Eu estudei para isso. Justamente nessa questão que eu tinha essa dúvida. Fernando, é uma experiência, assim, na sua vida profissional que te marcou muito, que você leva até hoje? Tive muitas experiências especiais, mas a experiência acho que mais marcante foi o meu primeiro jogo na Champions. Foi um jogo que eu fiz da Juve, e quando tocou o hino da Champions e da Juve, eu comecei a chorar na cabine, porque eu não me imaginava. Muitas das perguntas que o Rafinha fez, né, se eu me imaginava, né, tá trabalhando com isso. Na época foi meio que assim um estalo, assim, caramba, eu tô aqui, tô comentando um jogo da Champions e aquela competição que eu sempre vi, né, quando criança e que eu sonhava. Então isso foi muito emocionante para mim, assim, foi uma realização de um sonho. Aquilo foi assim, inesquecível. Falou, Fernando. Valeu, galera. Fernando, muito obrigado pela participação, entrevista maravilhosa, foi muito bem nas respostas aí, gostei bastante, muito obrigado. Valeu, eu que agradeço aí pelo convite, pelas ótimas perguntas também, estão no caminho certo, foi muito bom aí esse papo com vocês. É nóis, valeu. Valeu.